Dia desse, uma seguidora me fez exatamente essa mesma pergunta lá no Instagram. Doutor, será que quem é cardíaco pode fazer esforço físico? Se você quer saber, meu nome é Jean Fraia, eu sou médico cardiologista. Continua aqui comigo no vídeo que eu vou te explicar. Bom, antes da gente seguir, eu quero esclarecer algumas coisas. Esse termo cardíaco, ele é um termo que as pessoas leigas usam e ele engloba muita coisa, tá? Se referindo às pessoas que têm qualquer doença cardíaca como cardíaco. Eu não gosto pelo seguinte, ele é um termo que carrega muito peso, muito estigma nele, e ele não explicita muito bem a real gravidade do problema, porque doenças cardíacas existem várias, tá? Existem desde as mais leves, algum problema discreto numa das válvulas do coração, ou pressão alta que pode gerar também problemas na estrutura do coração, desde as mais graves, como insuficiência cardíaca, que é o coração dilatado e fraco, infarto, problemas congênitos, tá? Muito graves, algum buraco, algum furo ali que a gente chama de forame. Então, não dá para a gente colocar todas as doenças cardíacas dentro desse termo, cardíaco. Mas eu entendo o que as pessoas querem dizer com isso, porque era muito comum até os anos 50, as pessoas que tinham infarto ficarem internadas durante muito tempo e nessa época a mortalidade hospitalar girava em torno de 30%. É isso mesmo, 30%. Por quê? A gente não tinha tratamentos adequados, nós não tínhamos remédios, não existia cateterismo, não existia stent, não existia, por exemplo, remédios anticoagulantes para dissolver o coágulo, o trombo ali que entupia o vaso. Quando se falava de esforço físico, de atividade física, a discussão na época era quanto tempo a pessoa, né, cometida de infarto poderia fazer atividade física, poderia se movimentar, sair do leito. E era comum os pacientes ficarem até mais de mês internado. Eles ficavam pelo menos ali uma, duas, 3 semanas de cama, né, observando, vendo se não ia ter nenhuma arritmia, se não ia desenvolver nenhuma complicação, que sim, era muito comum, porque como eu disse, não havia, tá, quase nada de recurso terapêutico. Conforme o tempo foi passando, a tecnologia foi se desenvolvendo, chegou até o que a gente tem hoje. Tá? Nos anos 70, desenvolveu o cateterismo, as unidades de terapia intensiva, as unidades coronarianas, que era onde ficavam os pacientes com problemas cardiovasculares, se desenvolveram também. Nós tivemos vários remédios novos para ajudar no tratamento do infarto, stent, angioplastia, e isso as técnicas foram se desenvolvendo e os materiais também foram ficando mais aprimorados, de forma que hoje a gente tem uma certa, digamos assim, popularização desses métodos para tratamento do infarto. Então a mortalidade intra-hospitalar, que era, como eu falei no começo, em torno de 30%, hoje ela gira em torno de 10% ou menos naquelas pessoas que são tratadas. E essa percepção, como eu falei lá no começo, das pessoas que têm infarto e que ficam muito frágeis, talvez venha lá daquela imagem do início dos anos lá, na primeira metade do século XX até os anos 50 ali, onde a gente não tinha tratamento mesmo. E qualquer esforço físico poderia levar a um evento mais dramático. Hoje a gente sabe, tá, de acordo com esse estudo aqui, vários outros, que movimentar-se mais, fazer atividade física, lógico, coordenada ali e ajustada com o profissional, o mais precoce possível, ela melhora a mortalidade, diminui chance de internação conforme nesse trecho que você vê aqui embaixo, tá? Que é um trecho desse estudo que eu mostrei lá anteriormente. Só que realmente existem alguns detalhes. Toda pessoa que tem um infarto pode fazer atividade física, isso vai depender da fase em que ela está do infarto, se é logo no começo, da gravidade desse infarto, ou seja, se ele pegou uma artéria muito importante do coração ou não, se for uma artéria menos importante, se ele fez cirurgia cardíaca ou não e qual que é o tipo de esforço que ele vai fazer. Então perceba que são muitas variáveis. No caso de pacientes que fizeram cirurgia cardíaca, que cortaram o peito, que serraram o osso ali, fizeram uma sutura com fio de aço, determinadas atividades físicas realmente não podem ser feitas. Exemplo, ele não pode fazer muito esforço físico com os braços, carregar peso por pelo menos 3 meses. Por quê, Jean? Porque o osso ele demora um certo tempo para cicatrizar. Então, fazer grandes esforços com os membros superiores pode fazer abrir. Por mais que a sutura tenha sido feita com fio de aço, pode fazer com que o osso ele não cicatrize bem e abra, tá, ali a cicatriz.
Pacientes que têm infarto muito grave, que ficaram com o coração muito fraco, eles precisam estar melhor compensados com medicamentos, por exemplo, tá? Para insuficiência cardíaca, para daí começar o que a gente chama de reabilitação cardíaca. Pacientes que ainda estão muito sintomáticos, que estão, mesmo que já estejam bem tratados, mas que já estão numa fase avançada da doença da insuficiência cardíaca, também não vão poder fazer. Tá? Para a grande maioria, o exercício físico, a reabilitação cardíaca, ela faz parte do tratamento tanto quanto os medicamentos, tanto quanto a implantação do stent, quanto o marca-passo também, que pode ser usado. Então, existem pouquíssimas contraindicações para a atividade física, para o esforço físico, para pessoas que têm doença cardiovascular, mesmo dessas mais graves. As pessoas que têm as doenças menos graves, como eu falei, pressão alta, alguns problemas valvares discretos, prolapso de válvula mitral, algumas insuficiências valvares, essas pessoas passando com o seu cardiologista, não tendo nada que as impeça de fazer o exercício ele pode e deve ser feito, porque no longo prazo o exercício ele é protetor para o coração. Então, se ele é para aquelas pessoas que têm doenças já estabelecidas, ele é mais ainda para aquelas que não têm ou que têm uma doença muito discreta. E a mensagem final desse vídeo é que exercício físico também é remédio e como todo remédio ele precisa ser prescrito na dose correta, levando em conta as suas particularidades e o seu contexto. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou, dê a sua curtida, me siga lá no Instagram, onde eu estou também todos os dias respondendo dúvidas nas caixinhas de perguntas. Abraço!